O que vocês estão vendo aqui? Um homem deixando a sua mulher e indo embora com outra. Vocês estão vendo isso? Um homem, como é? Como é que ela vai o quê? Já tem mulher imaginando que ela está maquinando matar o casal. Por isso que ela está sentadinha ali dizendo, deixa eles irem. Deixa eles irem embora. Né? Pau vai cantar depois. Queridos, o que é que essa imagem diz para você? É uma covardia? Essa mulher que está sentadinha, ela ficou aí frustrada, decepcionada, com a sensação de rejeição, de abandono, de traição, de... sei lá, que turbulência, que milhares de informações, de circunstâncias está passando na cabeça dessa mulher. O cara simplesmente pegou uma bonitona ali, pelo visto gosta de shopping, não sei. Talvez goste muito de motel. E ele disse, eu acho que vai dar certo. Achou que era uma boa opção. E ele foi embora. Então eu quero que você olhe bastante para essa foto. Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. Ontem à noite nós tivemos aqui uma aula no nosso curso de casais e nós tratamos desse tema, mas a imagem era outra. Mas reproduzia a mesma coisa. Mas hoje eu achei por bem colocar isso daí e a gente conversar sobre essa situação. O mundo chama de a pessoa que é traída levou chifre, né? Quem é corno, levante o braço. Não tenha vergonha. Se fazem piadas, né? Gracejos. Nós temos humoristas no Ceará que viraram ricos, ficaram ricos, famosos no Brasil inteiro. São chamados pelas nossas redes de televisão nacional para fazer chacota com o tema traição. Não é? Com o tema corno, com o tema... Enfim, o que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que a pessoa que foi traída, ela é chifruda. A Bíblia diz que quem traiu é chifrudo. A Bíblia é doida, ela chama de boi. O que trai, não é o que é traído. Amém? Vamos mudar uns conceitos aqui. O primeiro conceito é esse. Quem é que é o boi? Não é o que é traído. É o que trai. A Bíblia chama de boi. Só que, quando a Bíblia chama de boi, o que trai, a situação não é boa. Na verdade, a Bíblia descreve esse cara como boi, mas é como o boi que vai ao matadouro. Provérbios capítulo 7. Eu quero voltar para o que nós estamos conversando aqui. Quero lhe dizer algumas coisas. Primeiro, é que o problema da traição, a Bíblia chama de adultério. Ok? Traição na Bíblia é chamado de adultério. A gente quer conversar um pouquinho sobre esse negócio. Adultério. Eu quero lembrar você que adultério não adulterar é um mandamento. Ok? Vocês estão comigo? Diga comigo, não adulterar é um mandamento. Vocês estão tristes? Não fiquem tristes, não. Chamo o louvor para alegrar o seu coração e amenizar aqui as coisas. Então, duas coisas eu quero dizer para você. Me lembre aqui que a minha cabeça de 43 anos, eu acho que o seu César vive reclamando que tem a cabeça ruim. Eu acho que a minha não está muito boa também não, que eu esqueço das coisas, né? Veja, a primeira coisa que eu vou lhe dizer é que adultério é um mandamento
eu quero falar sobre isso. Adultério é um mandamento. Segunda coisa que eu quero falar. Adultério não é um problema religioso apenas. O adultério é um problema social. Observe essas duas coisas. Adultério é um mandamento, mas adultério não é um problema apenas religioso, ele é um problema social. É uma coisa que traz enorme, incalculável prejuízo para a sociedade. E é uma coisa que traz enorme prejuízo para o bolso. Se você soubesse que uma transadinha ia custar muitos reais, você faria? Bom, deixa para lá. Mas deixa eu lhe dizer, dentro da maldição que acompanha a traição está o prejuízo financeiro. Nós vamos ver isso um pouquinho, espero que dê tempo a gente ver isso um pouquinho mais na frente. Adultério e prejuízo financeiro estão amarrados. Impossível você trair a esposa ou trair o esposo sem grandes prejuízos financeiros. Normalmente, quando a tentação para trair vem, é porque há prenúncios de chuva do céu. Ok? Todos serão tentados a trair. Todos. Agora não se iluda. Existem muitas questões envolvidas na traição. Para mim não me perder aqui, vamos voltar de novo. Estou falando que traição é um mandamento. E estou falando que traição é mais do que um problema religioso, é um problema social. Que traz consequências drásticas para os filhos, para a esposa, para a sua geração, para a sua raiz genealógica, para os seus netos e bisnetos. Graves problemas decorrem de traição. Mas vamos voltar aqui para o mandamento. O adultério, não adulterar é um mandamento. Então vou perguntar para você, qual é a diferença entre um mandamento e uma sugestão? Deus não sugeriu, dizendo assim, bom, se você achar que é bom, se você achar legal, se você entender que é bacana, cara, não trai não. Se você achar que é bacana, menina, não trai não, segura a onda. Não, Deus não disse assim. Não é sugestão, não é um conselho, é um mandamento. Pastor, qual é a diferença então entre uma sugestão e um mandamento? É porque o mandamento ele é sancionado por uma punição. Todo mandamento, toda lei, ela é sancionada por uma punição. Existe um monte de gente aqui dizendo que, nós somos justiça de Deus. O sangue de Jesus, e continua fazendo as coisas erradas. Não funciona, meu amigo. Não existe mais maldição nos nossos dias, porque Jesus nos redimiu da maldição. Continua no pecado, e você vai ver que ele vai cobrar salário. No Antigo Testamento e no Novo. Pecado sempre foi mortal. Quem brinca com o pecado está brincando com serpente. O que sanciona o mandamento, amigo, é punição. Porque se o mandamento não for sancionado com maldição, com punição, vira chacota. Se você souber que assassinar, besteira, não vai lhe custar nada, o que você vai fazer? Matar. Parou no trânsito, o cara olhou para você com cara feio, você diz o quê, rapaz? Pronto. E vai-se embora, nada vai acontecer com você, estou de boa. Ei, não é assim não. No dia que o cara foi lá, criou a lei, sancionou a lei, no automático ele tem que dizer o que vai acontecer se esse cara matar. Tem que dizer. O que vai acontecer a esse cidadão se ele matar? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Ele vai ser trancafiado. E se ele não cuidar direito, ele vai virar mulher de preso. Isso não está na lei, mas acontece. Quer dizer, além daquelas maldições que está na lei, ainda vem um bocadinho mais. A lei
ela só é lei porque ela é sancionada por punição. Escute, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Por que que eu quero chamar a sua atenção para que traição é um mandamento? Êxodo capítulo 20 está escrito, o Senhor quando estava descrevendo os 10 mandamentos, um deles foi, não adultéria, não adultera. Porque junto com o adultério, vem as punições decorrentes desse crime. Esse tipo de situação que acontece, Deus está ligado. O Senhor disse, o pacto que você fez quando casou com aquela, eu era a testemunha. Eu estava presente. Então, se você aceita um conselho, e esse aqui é conselho, não é lei, segura teu negócio. Você está ouvindo? Segura teu brinquedinho. Não bota esse negócio em todo canto. Vocês estão comigo? Onde é que eu devo botar esse negócio? Na esposa. Eu não tenho esposo, então guarda. Esconde ele. Por quê? Se você soubesse o preço que é decorrente de você fazer mau uso desse negocinho, você não usaria. Simplesmente porque nós achamos que a gente vai fazer e vai ficar por isso mesmo. Nada. Escute. Espiritualmente não existe uma plantação que não tem uma colheita. Existem pessoas que acham que não, beleza, que é isso, nada a ver. Queridos, no mundo espiritual, toda plantação terá uma colheita. Se você sabe que você vai colher o que plantou, então presta atenção na semente que você está semeando. Deus chamou o homem para cuidar dela. Deus chamou o homem para limpá-la, para purificá-la, para adorná-la, para aperfeiçoá-la, para cultivá-la, para fazê-la crescer, não para abandonar, rejeitar e desprezar. E sair, fugir com outra. Deus chamou, aquele tipo de situação, o Senhor se levanta como juiz para resolver. Ei, mas a situação quando é inversa também é verdadeira. Porque a traição não parte só do homem, também parte da mulher. Vocês estão comigo? Principalmente nesse tempo de liberdade sexual que nós estamos vivendo. Então você entendeu que existe diferença entre mandamento e conselho? Qual é a diferença? Conselho é uma sugestão. É um indicativo de caminho. O mandamento, ele é sancionado por punição e castigo. O que Deus está dizendo é, a semente que você planta, é a semente que você vai colher. Hebreus capítulo 13, quando o Senhor fala de casamento, eu nem li aqui do coisa ainda, né, do provérbio, mas eu vou ler. O negócio do boi. Mas olha só. Hebreus no capítulo 13 é o texto clássico sobre casamento. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 13, versículo 4, o Senhor diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos e adúlteros o Senhor os destruirá. Olha isso aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diga comigo: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará. Então veja, a primeira expressão que ele usa é honrado seja entre todos o matrimônio. Uma outra versão, em vez de honrado, usa a palavra venerado. Venerado seja entre todos o matrimônio, significando dizer, tenha na mais elevada honra o casamento. Tenha o casamento como se fosse colocado num pedestal, honra isso. Porque se você não respeitar o pacto do casamento, o Senhor disse, eu vou arrasar com você. Vocês estão comigo? Queridos, me perdoe, eu não vou aqui pregar um evangelho falso. Eu vou pregar o evangelho como ele é. Aos devassos e aos adúlteros, o Senhor disse, eu vou acabar com eles. Eu vou levantar contra eles. Então, ele dá aqui um mandamento dizendo o seguinte, olha, venere o casamento. Aí você diz assim, bacana, eu não sou ainda casado, então vou botar para quebrar. Pois bem, não vai funcionar bem assim.
Claro que a traição ela só pode acontecer para alguém que é casado. Mas você, quando jovem, tem que segurar a sua petequinha. Quando você estiver jovem, você precisa abrir bem os olhos para a pessoa que você vai escolher. Porque essa é a decisão que vai mudar a sua história. 3 decisões mudam a sua história. 3. Quantas são? 3 decisões. Presta atenção nessas decisões. 3 decisões mudam o rumo da sua vida. Para bem ou para mal. A primeira decisão que muda a sua vida é quando você decide entregar a sua vida para Jesus. É quando você inicia um relacionamento com Deus. É quando você para de fugir de Deus. E você diz, cara, meu coração queima por Deus, meu coração quer Deus, meu coração deseja Deus. Eu posso mentir o tanto que eu quiser, mas eu sei lá no íntimo que tudo o que eu preciso é me relacionar com Deus. Eu sei que eu estou bem quando eu me relaciono com Deus. Eu me sinto bem quando eu me relaciono com Deus. Eu me sinto equilibrado quando eu me relaciono com Deus. Eu preciso de Deus, como eu preciso do ar para respirar. Quando você toma essa decisão, você tomou a primeira decisão que vai marcar o rumo da sua história. Segunda decisão que você vai tomar, que vai marcar o rumo da sua história. Você está caminhando com Deus e quando chega num ponto, você está numa encruzilhada. Se você dobrar para a direita, você tem um destino. Se você dobrar para a esquerda, tem um destino. Se para frente, tem um destino. Se para trás, tem outro. Qual é essa decisão? Com quem você vai casar? Muda tudo. Quando você decide, é isso que eu quero, ele vai dizer, ok, nós vamos para a direita. Ok, nós vamos para a esquerda. Ou então, ok, nós vamos para a frente. Ou então, ok, vamos ficar um pouquinho pior. E vão regredir em vez de avançar. O fato é que quando você escolhe a pessoa com quem você vai casar, você define o seu futuro. Por isso que antes de casar, você guarda as suas coisinhas. E você faz assim, fecha, abre bem os olhos, na verdade. Abre bem os olhos para escolher direito. Porque aquilo vai marcar a sua história. Qual é a terceira decisão e mais importante que marca a sua vida? A profissão que você vai seguir. A profissão que você vai seguir vai definir se você vai passar o dia no escritório, se vai passar o dia na rua, se você vai ficar gordo, se vai ficar magro, se você vai ver estressado, se você vai ver feliz, se vai ganhar dinheiro, se vai ficar pobre, se vai ter casa boa, se vai ter casa ruim, se vai andar de carro, se vai andar de jumento. O trabalho que vai dizer. Mudar a vida. O trabalho. Se você vai ter tempo para se relacionar com Deus ou não, se você vai ter tempo para as coisas de Deus ou não, trabalho decide tudo. Ok? Então presta atenção nessas decisões. Por isso que quando você vai escolher a pessoa com quem casar, meu amigo, não é uma decisão à toa. Você está escolhendo uma decisão para a vida. Eu estou começando a ficar frustrado com garotos que estão casando jovem. Estou começando a ficar frustrado, porque eu estou percebendo um bando de moleque. Um bando de moleque. Eu não tenho percebido firmeza nos jovens. Eu quero casar. Casar o quê, cidadão? Bando de moleque. Casa e depois fica, eu não sou jovem, não aguento, não vou suportar isso. Como assim? Tu não disse que era adulto, tu não disse que era macho, tu não disse que aguentava o tranco, e agora já está dando para trás? Que marmota é essa? Estou ficando frustrado. E a gente tem que estar fazendo alinhamento, ajustando as coisas. Palhaçada, meu amigo. Se você vai casar, disse que é cabra macho, aguenta o tranco, cidadão. Você vai estar pronto para casar quando? Com 40 anos? Vai desmamar quando? Vai virar cabra macho quando? Vai ser homem macho quando? Para assumir a liderança da sua esposa, a liderança da sua casa e não fazer isso aqui que esse cara está fazendo. Porque, meu amigo, a vagina dela é igual a vagina da outra. O peito dela é igual ao peito da outra. A bunda dela é igual a bunda da outra. Por que você está indo atrás dela? Safadeza, só isso. Só que você não está entendendo o que é que você está fazendo na sua história. Você não está entendendo o que é que você está fazendo na vida dela. Você não está entendendo o que é que você está fazendo com seus filhos. Você não está entendendo o que é que está acontecendo no mundo espiritual com essa decisão que você aconteceu. Escuta, meu amigo. Esse negócio é sério. Mandamento é sancionado por punição. O Senhor disse, aos devassos eu vou arrebentar. Quem é os devassos? São garotinhos que querem viver a vida como se fosse casado. Devassos. Quem são os adúlteros? São os casados que querem viver como se fosse solteiro.
E o Senhor disse, eu vou arrebentar você. Vocês estão entendendo a situação? Então, se você soubesse quanto é que custa uma transa, você não pagaria o preço, eu garanto para você. Porque não é aqueles reais que você paga no motel, não é nada disso. O preço é muito alto. Então, vocês entenderam a diferença entre mandamento e conselho? Aqui em Provérbios capítulo 7, Salomão está orientando o filho dele. Vocês se escandalizam quando eu falo vagina, peito, bunda? Não, né? Porque se você se apapar, você vai ver o que você tem. Não é coisa do outro mundo. Provérbios 7. Salomão está instruindo o filho dele. E diz assim, filho meu, guarda as minhas palavras, entesoura contigo os meus mandamentos, observa os meus mandamentos para que vivas. Vocês estão ouvindo isso aqui? Filho meu, guarda os meus mandamentos, observa-os para que vivas. Guarda a minha lei como se fosse a pupila dos teus olhos. Você deixa eu tocar nos seus olhos? Tu está chegando agora na igreja, então eu posso abusar um pouquinho, né? É verdade, vem cá, deixa eu aproveitar. Vem cá. Olha, irmãos, isso daqui é o nosso casal novinho, está chegando aqui. Fala aí pro teu nome. Jefferson. É o Jefferson. É Jefferson? Jefferson. É tudo inglês, nós aqui tudo é inglês. Outro dia recebeu aqui, era o Charles. O outro é Dave Johnson. E esse aqui é o Jefferson. Aí nós temos o Michael. A gente é a portuguesa Michel, mas é Michael. Né? É tudo americanizado. Então, a Jennifer, né? A Jennifer, que fica ali no diaconato, é tudo americanizado. Né? É o Jefferson e a Jaqueline. Né? Então, eles decidiram que vão ficar com a gente, querem ficar com a gente. Viu? Então, aplaudam o Senhor, recebam. São seus novos irmãos. Eles já chegaram, já foram conquistando todo mundo. Essa criatura aqui com o sorriso dela, ele com o jeito dele. E com vergonha. Conversa, não tem vergonha não. Senta, meu filho, senta. Só porque é conversa, não tem vergonha não. Então, o Senhor disse para você guardar os mandamentos como quem guarda a pupila dos seus olhos. Quem aqui usa lente de contato? Né? Vocês usam? Não sei se vocês já estão acostumados, mas no começo, que você vai botar aquele negocinho aqui para botar no olho, meu amigo, a minha sobrinha aqui que o diga, eu acho que foram anos-luz para ela poder usar uma primeira lente só para tirar foto. Não conseguiu, mas para tirar foto ela tira com os olhão verde, azul, uma maravilha, né? Ela diz assim, eu sou uma morena de olhos verdes, sou poderosa, mas assim que termina ela tem que tirar logo porque não aguenta. Só para fazer o charme. O olho não suporta ser tocado. O Senhor disse, do jeito que você protege os seus olhos, proteja o meu mandamento, para que você viva. Como se fosse a menina dos seus olhos. Quando Deus nos dá mandamento, você concorda que não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem? Quando Deus disse não adultera, Ele não está dizendo que não gosta de você, é ao contrário, Ele está dizendo eu te amo tanto. E porque eu te amo tanto, eu vou te colocar algumas placas, sinalizações, para que você viva. E se essas placas não forem respeitadas, virão punições, para que você entenda, para que você entre no caminho. Você não deixa seu filho brincar com água quente em cima do fogão, não é verdade? Ou deixa, tem algum aqui que deixa? Um bebezinho lindão, lindinho, gordinho, acabou de mamar a mamãezinha, está ali andando, não sei o quê, e não se aquieta. Você já viu isso? Não se aquieta, é vitamina para gastar o dia inteiro. E a mamãe cozinhando e dá aqui uma virada, quando olha ele já está pegando a tampa e você faz o quê? Bate, briga, esperneia, sai daqui! Porque você não quer que ele se queime, você não quer que ele se machuque. Capaz de você criar um cercado em torno do fogão para que ele não se queime, porque aquilo vai marcá-lo para sempre.
ele vai ficar feio, vai ficar desfigurado, porque se ele sofrer uma queimadura, vai ter dificuldade de arranjar uma namorada, vai ter dificuldade na sua autoestima, vai atrapalhar a vida dele como um todo. Quando você pratica sexo fora do casamento, você está pegando em água quente. Você está brincando com água que foi posta em cima do fogão. Aquilo pode ser derramado sobre a sua cabeça e desfigurar você por dentro. E fazer com que você tenha muitas dificuldades nos relacionamentos que virão. Os dois jovens que conservam a pureza, quando eles se casam, vão descobrir a sexualidade juntos. Eles não vão carregar memórias do tamanho do pênis de um. Bicho, aquele pênis era diferente. Não vai ter essa memória não, porque ela só conheceu um pênis. Eu até hoje só conheço uma. Então eu não sei que gosto tem outro. Isso gera uma referência para mim. Deus está dizendo, se você conservar o mandamento, você vai viver. Se você quebrar o mandamento, você vai ter problemas. O mandamento vem para proteger. O mandamento, se for quebrado, vai ter consequências, punições. Então escute, ele está dizendo para o seu filho, filho, eu vou te ensinar mandamentos para a vida. Guarde como você guarda os seus olhos. Ata aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu é minha irmã. Chama ao entendimento de teu amigo íntimo. Ele está dizendo que quando você entra no caminho da imoralidade sexual, você está chamando a loucura para ser sua amiga. Mas ele está dizendo que quando eu conservo o mandamento do Senhor, eu estou dizendo à sabedoria, você é minha irmã. Eu não te largo, eu não te abandono, fica comigo. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Então quando você guarda o mandamento, Deus está dizendo que você toma a sabedoria e diz, você é minha irmã. Você chama o entendimento e diz, você é meu amigo íntimo, não vou te largar, não vou te abandonar, vou carregar você comigo. Mas aí o Salomão diz que observou um jovem que ele era doido, que ele era abestado, que ele tinha problema de juízo. Porque ele viu uma mulher, e essa mulher chegou para ele, no versículo 16, e diz assim, já cobri a minha cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Sabe o que ele está falando aqui? Já existe uma cama preparada para derrubar você. Você está entendendo o que eu estou falando? Já existe uma cama preparada para derrubar você. Já cobri minha cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Existe uma cama preparada para derrubar você. Depois ela diz, vem, saciemo-nos de amores pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque meu marido está fora de casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Levou um saco de dinheiro. Só lá pelo dia da lua cheia que ele vai voltar. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Versículo 22. Escute. Ele segue a ela como se fosse um boi. Mas não é qualquer boi, é um boi que está sendo levado para um matadouro. Escute a outra expressão. E como um louco ao castigo das prisões. Preste atenção nisso. Ele está dizendo que a pessoa que segue a prostituição, ao adultério, na verdade aqui, ele está dizendo que é como um boi que vai ao matadouro e como um louco que é levado ao castigo das prisões. Você já viu como é que um boi vai ao matadouro? Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorado. Eu digo, meu Deus, eu entendi o que Provérbios está dizendo. Porque eu vi uma imagem que alguém postou no WhatsApp. É um vídeo, né? Um vídeo. O boi era colocado num corredor estreito. Vários bois. O boi da frente, o boi de trás estava meio assustado, como quem querendo entender o que estava acontecendo. O lugar é estreito, não tem como retornar. Eles tentam pular, mas não dá. Não dá para voltar atrás, porque no último ele botou um portão que não dá para se mover. O Senhor está dizendo, quem segue ao adultério é como esse cara.
É um boi, sabe que o destino certo é morte. Então, quando chega o primeiro, ele entra num lugar, fecha-se a porta, ele recebe um choque, ou uma pancada, eu não sei, lá é fechado, mas a gente só vê quando ele cai e as perninhas dele ficam balançando atrás, lá dá para ver nas brechazinhas inferiores do portão, e os outros já ficam apavorados, dizendo, eu já sei o que vai acontecer, o seguinte já sabe. A gente vê a agonia e o desespero deles, porque sabe que a morte é certa. O Senhor disse, quem segue ao adultério é como esse boi. Então não é boi quem leva chifre, é boi quem dá chifre. Isso é uma revelação, leva para casa isso aí. Desespero. Mas a segunda figura que ele coloca é assim, é como um doido que é carregado para o castigo das prisões. Você já viu como é que um doido é levado para o hospício? Camisa de força. 3, 4 homens fortes para dominá-lo e detê-lo. Não há nada que ele faça, seu destino está certo. Você vai para o castigo das prisões e vai ficar lá. Hoje nós temos sanatórios, mas antigamente não era assim não, negão. Você trancava, eu tinha casa no interior, onde eu morava, que se trancava o doido numa casa deserta. Uma casa no meio do nada, era a casa do doido. E lá ele vivia amarrado e no meio das suas fezes. Boa parte ele comia de volta. Se banhava naquilo, se lambuzava naquilo. A Bíblia fala, é como um doido, sendo amarrado e levado ao castigo das prisões. Hoje nós temos sanatório, pessoas que cuidam, que dão injeções para se acalmar, mas naquele tempo não tinha isso não, querido. Era porrada mesmo, era chibatada, era botar no ambiente para comer merda, e era assim essa vida dele. Então ele está dizendo, ele segue como se fosse um boi, como um boi que vai ao matadouro, como um louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armando contra a sua própria vida. Por que o Senhor disse, não adulterarás? É porque Ele não me ama? Ele disse, não, filho, é porque eu te amo tanto, que eu estou te dizendo porque é isso que acontece. Quer você creia, quer você não creia. Eu digo, eu não sou religioso. Não interessa, amigão, Deus não criou religião. A sua lei é vida para os que a encontram. As suas leis são caminhos de vida para aqueles que acham. Louco é quem despreza a lei do Senhor, porque ela foi feita para o seu cuidado, para o seu zelo, para a sua proteção, para a proteção dos seus filhos e de suas gerações. O Senhor está dizendo, até que uma flecha atravesse o seu fígado como uma ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua própria vida. Agora, pois, filho meu, ouve-me e fique atento às minhas palavras, à palavra da minha boca, não se desvie para os seus caminhos o teu coração, não andes perdido nas veredas dela, porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Aí ele diz assim, caminho do inferno é a sua casa. Vocês estão ouvindo isso? Caminho do inferno é a sua casa, a qual desce as profundezas da morte. Essa é a razão porque o Senhor disse, não adultere. Essa é a diferença que tem entre um mandamento e uma sugestão. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês estão vendo isso aqui? Escute o que a Bíblia está dizendo. Quanto aos medrosos,
e aos incrédulos, e depois ele fala, e aos adúlteros. O que é o adúltero? É esse camarada aqui. Ele está dizendo, quanto a estes, o seu lugar será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que eu estou falando essas coisas aqui? É porque, curiosamente, algumas pessoas vêm para Deus e elas acham que pode viver de qualquer jeito. Quanto ao mundo que pratica essas coisas, eles são o mundo. Vocês compreendem isso? Quanto ao mundo que pratica essas coisas, eles são o mundo. Eles não têm o conhecimento de Deus. É verdade que muitos dos que estão lá, eles conhecem a Bíblia. Eles sabem das verdades de Deus. Mas apesar disso, eles escolheram viver aquela vida. Agora, o que não é admissível é você se dizer filho de Deus, é você se dizer fazer parte da igreja de Deus e viver uma vida de devasso. E viver uma vida de adúltero. E viver uma vida de fornicação. E viver uma vida de namorar de qualquer jeito. E depois que casa quer continuar como se fosse solteiro. Isso é inadmissível. Vocês estão comigo? O Senhor está dizendo, cara, fica certo de uma coisa. Nenhum incrédulo, abominável, homicida, adúltero entra no reino dos céus. No versículo 27 desse mesmo capítulo diz assim, e não entrará nela, capítulo 21, versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, 21, versículo 27. Diz assim, não entrará nela coisa alguma impura. Do que é que ele está falando? Ele está falando da santa cidade que ele viu descer do céu. A nova Jerusalém. Ele, depois que fala essas coisas, diz assim, versículo 10, e levou-me em espírito a um grande monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe. Ele estava descrevendo a cidade que ele viu. E quando ele terminou de descrever a cidade, essa cidade é a Nova Jerusalém. E quando ele termina de descrever, versículo 23, ele diz assim, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O versículo 27, não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida. Então tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, meu amigo, você não pode ser pastor nesse século, da igreja pós-moderna, você não pode ser um pastor que proíbe essas coisas. Eu digo, e a Bíblia mudou? E o cão deixou de ser cão, e o inferno deixou de ser inferno, e o juízo de Deus deixou de ser juiz, e Deus deixou de ser justo, e agora coloca a mão na cabeça dos pecadores? Não. Pastor, o senhor tem que entender a nossa fraqueza. A Bíblia está dizendo, não entra naquela cidade impuros. Então ferrou, pastor, vamos todo mundo para o inferno. Verdade. Ou então, você decide entrar forte em Deus e matar a sua carne. Ou então você decide ser crente. Eu fui para a Marcha para Jesus esse ano. Aliás, não fui para a marcha, eu fui para o evento final, onde era o desfecho. E lá se reúnem crentes de tudo quanto é canto, da nossa cidade. E deve ter vindo de fora também. Eu fiquei escandalizado. Do modo como as meninas se vestem. Eu digo, que diabo é isso? Isso aqui é a igreja de Jesus? Como é isso, gente? Aqui na igreja eu confronto minhas irmãs e meus irmãos. E eu ainda acho que não está bom. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho.
Mas quando eu cheguei lá, eu disse: Jesus, nosso povo é crente, aleluia. Meu Deus. Meu filho estava sentado, ele disse: eu me levantei. Porque não dava para ficar sentado. Senão você via até a alma. Os crentes nu. Prostituição, imoralidade, emaranhado na alma, no ser, no corpo, em tudo, em toda estrutura. Como que essa criatura diz que vai para o céu, pelo amor de Deus? Lá não entra coisa imunda. Lá não entra coisa impura, lá entra santo, que estão com o nome escrito no livro da vida. Meu irmão, não é brinquedo não, querido. O Senhor disse: vai ficar de fora cães, feiticeiros, imorais, adúlteros, devassos, não entram. É coisa séria. Nós estamos falando de coisas sérias. Isso significa seu destino eterno com Deus ou seu destino eterno no inferno, querido. Postura, posição. Eu quero que você veja aqui Apocalipse capítulo 17. Olha aqui. Apocalipse capítulo 17 diz assim: você está entendendo que nós somos chamados para viver uma vida santa? Eu não estou dizendo que você é chamado para viver uma vida falsa. Você está comigo? Irmãos, eu sou homem que nem vocês. Vocês sabem que por que o Senhor mandou homens pregar o evangelho e não anjos? Porque os homens têm paixões de homens. Tem algumas pessoas que acham que eu tenho asinhas nas costas. Eu não tenho. Outro dia eu estava falando com uma menina que o namorado mora em casa. E eu digo: rapaz, se fosse eu já tinha quebrado ela. Já tinha pegado ela. Pastor, o senhor é pastor. Eu digo: isso mesmo, eu sou pastor. E sou homem. Não faz sentido você botar seu namorado dentro de casa. Está errado isso. Isso é desorganização. Tem muita coisa esquisita, irmãos. Não funciona. Meu querido, você foi chamado. Isso eu vou ler para você, eu não vou dizer não. Ó, Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos. Isso aqui é João falando. Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Preste atenção nisso aqui. Vem, vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Quando é no versículo 15, ele vai explicar o que é essas muitas águas. Ele diz assim: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. O que é isso aqui? São multidões, povos, nações e línguas debaixo de uma influência maligna de imoralidade, adultério, prostituição e todo tipo de coisas devassas. Nações debaixo de uma influência maligna, levando, empurrando os homens e mulheres para um tipo de vida profana, devassa. Aí você vem para a igreja e diz: eu amo o Senhor, e continua debaixo da influência da prostituta das nações? Como assim? O Senhor disse: aquele que entra no reino é aquele que tem o seu nome. Dá licença, irmãos. É aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. É aquele que tem os seus pecados purificados pelo sangue do Cordeiro. Então quem entra no reino são esses, os que estão debaixo da influência da grande prostituta que domina as nações. Ele disse: esses não entram, queridos. Então ele disse: vem que eu vou te mostrar. Essa grande prostituta, ela está assentada sobre as nações. Se você soubesse
que é um demônio puxando você para a imoralidade e para o adultério, você iria? Imagina que ali no lado daquela figura tivesse um cão do lado do homem, dizendo, vai cara, pega, deixa de ser besta, é bom, é massa, isso aqui é diferente. Tem um gostinho mais assim, amorangado. Se tivesse um demônio puxando a mão, você iria? Não. Provavelmente não, imagino que não. Eu estava vendo um depoimento de uma menina, outro dia eu estava conversando com ela, ela estava dizendo que na casa dela fazia-se algumas invocações de feitiçaria, antes dela se converter, e ela via, literalmente, ela descreve com uma precisão tão absurda, os demônios que andavam assim na casa dela, de boa. De boa. Uma que ia para o colégio, voltava com ela, andava com ela, conversava com ela, era amiguinha dela. E uma vez ela incorporou e disse, sabe quem sou eu? É aquela que anda contigo, eu vim só te dar um abraço. E ela via, por exemplo, ela disse uma mulher, ela não sabe nada sobre essas questões espirituais, eu acho bacana a inocência dela descrevendo uma figura espiritual. Ela disse, lá em casa, além dessa criatura que eu via, tinha também uma mulher belíssima, belíssima. Corpão espetacular, vestido vermelho, com lascão na coxa e 7 cabeças de homem nos seus pés. O rosto dela, quando virava, era horrível. Mas o corpo, belíssimo. 7 homens abaixo dos seus pés. Se você soubesse que é uma prostituta, é uma grande influência espiritual. Maracanaú não é diferente do que eu estou lhe dizendo. Existe uma influência espiritual para a imoralidade nessa cidade absurda. E Deus espera que os seus filhos vençam esses principados. Você vai ver na continuação dessa leitura aqui o que é que diz. Se você soubesse que era um demônio puxando você para a imoralidade, você iria? Um demônio puxando você para o homossexualismo, você iria? Um demônio puxando você para liberdades sexuais, você iria se você soubesse que havia um espírito puxando aquilo? Então ele fala, vem que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Por favor, observe isso aqui. Os reis da terra. Eu estou fazendo uma aplicação aqui, não estou fazendo aplicação apocalíptica, eu não estou interpretando uma figura mística do apocalipse, não estou fazendo isso, eu estou trazendo uma aplicação prática. Os teólogos da escatologia, que me perdoem, mas eu vou fazer aqui uma aplicação prática. Os reis aqui, no meu entendimento agora, aplicando, é você. Que o Senhor chamou para ser rei na terra. Que o Senhor chamou para liderar a terra. Que o Senhor chamou para ordenar a terra, para colocar as coisas no seu devido lugar, para chamar a terra para a santidade e para o temor do Senhor. É você. Mas olha o que está dizendo aqui. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Aqueles que foram chamados para governar, os homens que foram chamados para liderar, a Bíblia fala, ficar embriagados. Esse é o termo. Quando a pessoa está sendo envolvida por um espírito de imoralidade, o termo é esse, fica embriagado. Ébrio. Surta o juízo. Existe uma coisa normal que é o desejo sexual. E existe uma outra coisa que é potencializada, chamado de concupiscência. Quando a cobiça gera concupiscência, não há quem suporte, cai. Não tem homem forte que suporte. É algo que tem que ser vencido. Então, se a gente começar a brincar com a serpente, ela vai começar a balançar o seu rabinho. Não sei se você já viu uma víbora pegando um inseto, já viu? É lindo. Eu odiava lagartixa e víboras. Hoje eu me divirto muito com elas. Acho elas fantásticas, eu gosto delas. Ei, meu amor, tudo bem? Eu converso com elas. Elas vêm comer lá em casa, a gente bota assim uma comidinha, elas descem do muro e vem e come, aí depois corre de novo, aí volta, fica fazendo gracinha, eu digo, tudo bem. Aí às vezes eu estou vendo a víborazinha, muito legal. Acho massa. A víborazinha sobe na parede bem rápida e ela fica assim, ó. Ela chega perto de um insetinho e ela faz assim com o rabinho.
Aí quando o bichinho menos espera, já era, ferrou. O Senhor está dizendo que é mais ou menos assim que acontece. Os reis da terra ficaram hipnotizados, embriagados com a sua sedução e caíram. Caíram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Curiosamente fala de 7 cabeças também. Uma figura espiritual voltada para a imoralidade e prostituição. A mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro cheia das abominações da sua imundícia e da sua prostituição. Na sua fronte, na sua testa, estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações da terra. Existe uma mãe que gera toda a imoralidade e abominações na terra. Escute isso. E vi que a mulher, melhor dizendo, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Olha que coisa espetacular. Diz que a besta, que essa mulher, melhor dizendo, ela estava embriagada. Cadê você? Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Na expectativa de Deus, quem tem que ficar embriagado é o demônio, por causa da sua santidade. Você está comigo? Quem tem que ficar doido com você é o cão, que gera imoralidade. Quando você chega no ambiente, ele fica embriagado, por causa da santidade de Deus em você. Por causa do cheiro de Deus em você, ele fica embriagado, ela fica embriagada. A mãe das prostituições fica tonta diante da santidade dos santos. Escute, mas o que está acontecendo é diferente. É os santos que estão se embriagando com o vinho da prostituição, da prostituta. Vocês entendem? Então a expectativa de Deus, querido, é que a sua santidade destrone o demônio da imoralidade, e não o contrário. Ele se maravilhou e etc, etc. Versículo 7 diz: ao que o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e não tornará a vir. O que é que ele está dizendo? Quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, não vai suportar a atração dessa besta. Essa besta, olha o que ele fala: a besta que viste, que era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai para a perdição. Ou seja, ela saiu do inferno e vai voltar para lá. Só que quando ela voltar, ela vai levar milhares e milhares e milhares. E quem são esses milhares e milhares e milhares? A Bíblia diz: aqueles que se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E aqueles que não estavam escritos no livro da vida de Deus não vão suportar. Porque a atração dela é muito forte. Ela é tão atraente que até o João olhou para ela e diz: uau. E o anjo disse: fecha a boca. Nós estamos falando de um homem santo, nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando de um homem cheio do Espírito, nós estamos falando de um homem que, quem nos dera chegar ao nível de espiritualidade dele. O cara estava no céu, conversando com Deus. Quando ele viu a besta, ele... E o anjo fecha a boca. A atração dela é tão grande que aqueles que não tiverem firme com Deus não vão aguentar a peteca. Ela saiu do inferno e vai atrair quem não tiver seguro em Deus,
vai ser seduzido por ela. E ela vai rumo à perdição de novo. E as pessoas vão junto com ela. Quando Deus diz, ei, não ande no adultério, não ande na prostituição, não ande na traição, não ande nesse tipo de pecado, Deus está nos protegendo contra coisas absurdas. Vocês estão comigo? Capítulo 18, eu vou encerrar. Capítulo 18, o Senhor diz assim: e ele clamou, versículo 2, e ele clamou com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Vocês estão comigo? Escute isso. Todas as nações, queridos, todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e diz que João ouviu uma voz que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então, o vocativo de Deus é, sai dela, povo meu, sai debaixo dessa influência de imoralidade, de prostituição e de adultério, porque não entrará na cidade de Deus nenhuma coisa impura, mas aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, podem cantar, meninos? Aqueles que têm a sua veste lavada no sangue do Cordeiro, e aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essa palavra fez algum sentido para você? Eu já acabei.